Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre quais as consequências do abuso e como sair disso. Às vezes você aí em casa está passando por alguma situação e não consegue identificar. E para isso hoje eu trouxe uma especialista aqui comigo para falar um pouquinho, né, desse tema, que é a Gláucia. Gláucia Gomes, ela é treinadora consciencial, também terapeuta frequencial e escritora. Gláucia, gratidão por você aceitar, né, o meu convite de estar aqui participando do Natcast para falar um pouco desse assunto, né, que é um pouco, não é muito tratado hoje nos dias e precisa, né, ser tratado. Se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, o porquê se tornar terapeuta, porque você entrou nesse ramo da terapia. Bem, eu quero saudar todos os ouvintes, agradecer a Nath por essa grande oportunidade de estar aqui com você, com seus ouvintes. Meu nome é Gláucia Gomes, eu venho do mundo corporativo, então eu tenho uma carreira, construí uma carreira no mundo corporativo e em algum momento eu não me identificava mais com esse ambiente, sabe? Eu não via nada em que eu me inspirasse, as pessoas que estavam acima de mim. Porque meu sonho sempre foi ser uma executiva, né? Meu sonho de criança, assim. Eu construí essa carreira, mas em determinado momento eu via que exatamente as relações humanas nos cargos mais elevados não eram adequados com o que eu achava que tinha que ser. Então, nesse momento, eu decidi buscar outras coisas, assim, e foi surgindo, sabe? Pensando exatamente em algumas coisas da minha vida, o que, que me traziam alegria, eu me encontrei com o coaching, e aí eu fui fazer uma transição de carreira para o coaching, me direcionaram para fazer psicanálise, PNL, estudar física quântica, e assim começou a minha jornada. Nessa jornada que eu comecei de estudar para fazer uma transição de carreira, eu comecei a acessar muitas coisas da minha vida, da minha história. Porque no trabalho eu nem percebia, eu trabalhava muito, eu somatizava, mas eu não tinha nada disso de autoconsciência, de autoconhecimento, não. Então, nessa jornada que eu fui mergulhando nisso, fui sendo levada, porque, por exemplo, a formação de psicanálise, você precisa passar pelo processo de análise, né? Então, não era uma coisa que eu escolhi, fazia parte da formação. E foi assim, indo, e de acordo com como eu fui indo, eu percebia que eu somatizava mais ainda. E aí eu ia buscar outras ferramentas. Então, a terapia frequencial foi uma das últimas ferramentas que eu acessei. Então, passei pela psicanálise, coach, reiki, muita coisa. Aí depois homeostase quântica informacional, depois PRM coach. Aí eu consegui chegar num lugar onde eu conseguia sair daquelas emoções, daquelas experiências, daquelas vivências, para viver o que eu sempre sonhei, que é a vida plena. Ô, Glaucia, agora explica um pouquinho pra gente, né, pro pessoal de casa, o que é o abuso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o abuso ele é só sexual. E existe aí vários tipos de abuso que depois a gente vai estar trazendo também quais são eles. Mas há uma breve explicação pro pessoal o que é realmente o abuso. Tá bom. Bem, o abuso, por definição, né, tentei trazer assim uma definição simples. O abuso é tudo aquilo que ultrapassa um limite, tá? Um limite da ética, da integridade e da legalidade. Então, tudo que a gente está vivenciando que ultrapassa o limite é um abuso, tá? E, e aí tem o abuso de autoridade, que a gente já vê o abuso de autoridade às vezes até na família, né? O abuso em escolas, no trabalho, nos governos, né, com a sociedade. Então, é o abuso da autoridade. Alguém que acha que tem poder e imprime ao outro uma dor, um sofrimento, uma restrição, uma invasão, tá? Tem o abuso das relações, né, que
são os relacionamentos, né? Então tem o relacionamento familiar, o parental, que é pai, mãe, filho, tio, avô. Nas relações amorosas, né, entre parceiros, relações entre amizades, relações de colegas de trabalho. Então, o abuso pode permear todas as relações, né? E teria o abuso no campo da matéria mesmo, né? Daquilo que a gente considera ser material. Então, seria o abuso com o próprio corpo, o abuso de drogas, de adictos, né? De droga, bebida. Então, o abuso, ele está em tudo, se a gente for perceber, de uma forma invisível, mas em algumas situações, e de uma forma visível, bem visível em outras. E é difícil, né, hoje você, para quem não tem o conhecimento, identificar, né? Porque a Sim. gente às vezes acha que é normal, né? Eu passei por questões de abuso, então assim, às vezes eu falava, não, mas é normal, né? E não é normal, nada é normal. Então assim, para quem passa pelo abuso, o que você vê em questão, onde está Deus para uma pessoa que já passou pelo abuso? Esse assunto é bem interessante porque Deus é uma representação, né? Sim, Que a maioria das religiões apresentou. E muita gente tem a representação de Deus como ser humano, né? Jesus Cristo, figura humana. Tem gente que pensa até Jesus Cristo, Deus, né? Transfere isso. E aí é muito complicado porque vamos supor que existe um abuso na figura parental, de pai, avô, do masculino, tá? Um abuso, porque o abuso ele pode acontecer no masculino e no feminino, com crianças, com adultos, com meninos, com meninas. O abuso acontece em todas as esferas. porque às vezes as pessoas acham que o abuso é só com a mulher, né? Não, existe muito abuso com o homem, mas o homem ele não, ele reprime aquilo, não tem, ele não se sente à vontade de falar sobre isso, ele não encontra espaço. E até mesmo talvez pelo masculino, né, da masculinidade, fere a masculinidade. Então, só que tem consequências, né? Esse não falar, esse não tratar, tem consequências. Então, o abuso ele acontece em todas as esferas e acontece muito com meninos e não se fala sobre isso. Mas voltando um pouquinho da figura Deus nessa história, bem, a figura de Deus para uma pessoa que foi abusada por uma pessoa que representa o masculino, ela entra em conflito, porque a pessoa desacredita às vezes até de Deus, porque aquela representação do masculino, ela é ruim para aquela pessoa. Então, Deus, na representação inconsciente, está contaminado. Tá? Então, geralmente, as pessoas que vivenciam abuso, elas se sentem sozinhas, abandonadas, um peso muito grande, porque tem que levar tudo sozinho, não tem ninguém para ajudar, para apoiar. Então, essa é uma sensação assim de muita impotência, né? E de ter que vencer. É um espírito de guerreiro, tem que ir à frente, porque estou sozinha mesmo, né? Porque a figura que deveria proteger, né? Aí pode ser pai ou mãe, não protegeu, né? Então, é um jogo do inconsciente, né? É um jogo do inconsciente. E Deus, nessa história, eu preciso dizer o que seria o Deus, né? Deus é a energia do amor, é pura energia, é a energia construtiva do amor. Só que existem princípios, né? Leis, não existe a lei da gravidade? Sim, Alguém consegue corromper essa lei? Só se você tiver muita tecnologia antigravitacional, aí você consegue sim. superar essa lei. Então, assim, existem leis e existem a lei do livre-arbítrio, que foi dada à humanidade, ao ser humano. Então, a lei do livre-arbítrio é tanto para o bem quanto para o mal.
as pessoas podem escolher o seu caminho e tem as suas consequências, positivas ou negativas, favoráveis ou desfavoráveis. Então, o abuso ele está ligado a essa lei também, a lei da consequência, né? Da causa-consequência. Quando eu passei, né, pela questão do abuso, eu ficava me perguntando. Eu falava assim, tá, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Que a gente escuta desde lá de criança. Aí eu ficava me perguntando, tá, mas aonde está esse Deus? O porquê que eu. Claro que quando criança ou adolescente eu não pensava, mas depois quando você vai crescendo, você começa a se fazer perguntas, né? E daí eu ficava me perguntando o porquê. E até que quando eu passei por isso, eu não acreditava em Deus. Hoje eu tô com 27 anos. Eu fui começar a acreditar, a ter uma fé há pouco tempo, sendo bem sincera. Porque eu Sim. não acreditava, eu falava assim, tá, mas eu tô passando por uma situação. E daí nunca a gente Consigo sair disso, sair né? disso. Aí Eu depois peço para Deus e não consigo. e daí aconteceu a questão da minha mãe, né? Do suicídio também. E daí eu ficava me perguntando, não, pra mim Deus não existe. Eu falava assim, Deus só. Será que tem as pessoas escolhidas que ele cuida, né? Então eu acho que muita gente que já passou, né? Muita gente que passa e às vezes não sabe o que é o abuso, porque, e como você falou, existe vários tipos de abuso, né? Até em amizades também tem. Eu Sim. já passei, gente. Sabe aquela amizade que, assim, Destrutiva, né? destrutiva, não te colocava nunca pra cima e queria falar o que você tinha que fazer? Sim, então é um abuso de autoridade. Olha que interessante. Você tem duas coisas que eu acho legal falar. Você falou, tem pessoas que estão vivenciando isso e não se dão conta, né? Esse é um. Muitas, muitas. E falar também dessa questão do Deus da vivência. Então vamos falar primeiro, você me lembra. Tá. Mas muita gente, é assim, o ser humano ele vai se adaptando. O ser humano ele é muito adaptativo, né? Então, você está numa situação assim razoável, você se acomoda, né? É o comodismo, é como se fosse assim, no modo sobrevivência, tá? Sim, No modo sobrevivência, o ser humano se acomoda, que eu estou sobrevivendo, tá tudo bem. Então, assim, aquilo incomoda, mas eu dou meu jeito, eu contorno, eu tento esquecer, né? ou às vezes até não tem uma ajuda, né, Glaucia? Às vezes é uma criança que tá passando e não sabe como pedir uma ajuda também, né? Muito do abuso está ligado à ameaça. Sim, Né? Então, assim, é uma coisa meio hostil, porque, assim, é, o abusador, ele está no processo de repetição. Depois a gente fala disso, né? E, e um processo de repetição, ele não é consciente, ele é muito animal, instintivo, é inconsciente. E quando aquela energia vem, é uma energia tão forte, é como se fosse um animal voraz, né? A pessoa não está na consciência dela, que deveria ser a consciência divina, ela está inconsciente e esta energia, por ser de uma baixa vibração, ela ainda atrai seres espirituais nessa vibração. Então não é só ela, é ela e alguns espíritos. Aqui eu entraria no sim, assunto espiritual, né? Mas assim, só dando uma pincelada para as pessoas entenderem que não é uma coisa da mesma forma que o mundo espiritual está com a gente, o positivo, quando a gente, né, está conectado nas coisas positivas, boas e que a gente recebe um impulso maior do que o nosso, né, para que as coisas aconteçam, porque a gente está na vibração dos seres espirituais divinos, acontece do outro lado também. Tudo é para os dois lados, né? Então, assim, quando a gente fala de criança, ela nem tem consciência do que está acontecendo, né? E quem tem que perceber é o adulto que está próximo, que existe algo estranho ali, errado. E precisa haver um acolhimento desse adulto que percebe para que ela se sinta segura para falar qualquer coisa sobre aquilo.
Eu acho que a gente vive numa época que está sendo tudo muito exposto, né? Isso sempre Sim, aconteceu. A humanidade, eu diria assim, né, que a humanidade já foi bem pior, tá? Na minha visão, já foi bem pior, né? Já vivemos a época medieval, a época que não se podia nem falar, né? Então, hoje, se fala muito sobre as coisas estão vindo à tona, então, coisas que eram inimagináveis, as pessoas estão vendo que existem. E isso é um ponto que a gente precisa olhar com um olhar positivo, né? Não é falar, uau, que horror! Não, é olhar e falar, o que podemos fazer com isso? O que podemos, já que isso existe, o que podemos fazer para que isto diminua, melhore a vida, haja mais proteção, né? Então, esse é o ponto daquilo que não, a criança não tem consequência, ou a mulher não tem consequência, o abuso vai começando a acontecer e vai se acentuando, porque tudo é assim, né? Se você vai entrando num caminho ruim, você vai piorando, porque é uma questão de frequência, e aquilo vai se e você se acentuando. sente também, eu falo por mim, né? Me senti às vezes culpada. Ah, então a culpa é um mecanismo que o abusador, em geral, joga para a vítima, né? Sim, Por quê? Tudo mexe muito com a mente da pessoa, né? Primeiro que já existe a questão dos dogmas religiosos, né? sim. Então, às vezes tem gente que tem culpa até porque o pai ou a mãe morreu e não tem nenhuma culpa ali, mas a pessoa já se sente culpada. Então já é uma coisa assim que é como se fosse um programa do software básico do ser humano sentir culpa, porque é uma coisa que já é trazido, né, na Sim. humanidade. Tem gente que tem culpa até de ter nascido, é verdade, tá? Tem casos onde uma criança, a mãe faleceu no parto, a criança se sente culpada. Então a culpa é uma coisa que já está ali, fácil de ser ativada. E aí, quando pega numa situação de abuso, dependendo do que o abusador fala, porque o abuso ele não é só físico, ele é físico, psicológico, emocional, e aquilo fica, a pessoa às vezes não tem saída, não se sente em saída, nem como falar com ninguém, porque ela é culpada. Tem a sensação de estar sujo, impuro, né? Porque aí vem os preceitos religiosos, né? Tem outras pessoas que acham que vão ser condenados. Então é uma violência emocional e que desestrutura ele desmonta a estrutura da pessoa, da saúde mental e emocional para seguir a vida. É muito. Desestrutura tudo, né? Igual você falou aí, tem o físico, né? O abuso físico, emocional, psicológico. Eu acho que assim, não tem nenhum que é o melhor ou o pior, todos são ruins, Todo né? abuso ele é destrutivo, né? E tem graus, né? Tem graus de abuso, porque tem aquele abuso, por exemplo, existe abuso no trabalho, né? A pessoa vai falar alguma coisa, alguém corta, alguém desrespeita, os apelidos, tudo tem uma intenção por trás. E as pessoas precisam estar atentas, né? A base das relações humanas é o respeito, né? Sim, O respeito pelo quê? Pelas diferenças. E todo mundo é diferente. Eu não gosto muito desse assunto da igualdade, a igualdade nos direitos. sim. Mas não existe um ser humano igual ao outro. Eu sou gêmea, univitelina, nós não somos iguais. Tivemos o mesmo pai, a mesma mãe, diferença de 2 minutos. Então não existe igualdade genética, não existe. Então nós temos que respeitar a todos, porque todos são diferentes, né? É, eu falo sempre você ficar ali atento, né? Porque se você já passou por um abuso, qualquer que seja, isso pode se repetir. Eu- Ele Ele repete. repete. E às vezes não no mesmo sentido. Quando eu falo assim, às vezes você passou por um abuso sexual, você vai ser o abuso sexual de novo. Não. Às vezes pode ser abuso emocional, psicológico, físico, né? Porque eu passei por. Aí eu falo que eu passei por todos os tipos de abuso.
né? Então, quando ele fica se repetindo, eu comecei a me perguntar. Porque, como você falou, não se falava nisso. Era a mesma coisa que antes não se falava em depressão e ansiedade, né? Sim. Então, o abuso, nossa, quando falava em abuso, meu Deus do céu. Principalmente pra mim, para eu que vim do interior, né? Uma cidade de 10 mil habitantes. Imagine se falar sobre isso. Então, ia guardando. Só que o que eu ficava me analisando? Eu comecei a ter consciência com 20 anos, né? E como você falou, o abusador, ele culpa a vítima, né? Ah, faz a gente se sentir culpado. Daí eu fui guardando, guardando, só que chega um momento, né, que você fala assim, meu, o que é isso? Eu preciso sair, eu preciso descobrir o que é. Porque como não era se falado muito, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, será que realmente? Porque as pessoas julgam, né? Ainda falam assim: ah, mas isso não é um abuso. Você acha que isso é um abuso? Isso é normal. E não é, gente, não é Não é normal. normal. E daí foi quando eu comecei a, né, fazer terapia, estudar terapia, porque assim, às vezes eu ia em psicólogo, não é falando mal, tá? Mas não resolvia. E eu não conseguia ter uma abertura com a profissional em falar sobre isso. Não sei se era confiança o que era, né? Por quê? A questão do julgamento. Ah, ela vai me julgar também. Então eu vou guardar pra mim. Então Tá. existe isso, né, Então, Gláucia? no, num set terapêutico, né? Eu passei pela formação em psicanálise e tal. Existe o que é dito da transferência, né? Então, o analista, ele ocupa um papel de intermediário, interlocutor, e ele vai representar um papel ali onde você vai transferir para ele aquela representação. Então, num processo terapêutico, tem pessoas que eu passei por vários, né? Passei por uma e em determinado momento eu sentia que não era mais aquela, eu mudava. Por quê? Porque tem uma máxima também que você só vai até onde o analista foi, tá? É como se fosse um mestre. Ele vai te ensinar até onde ele conseguiu alcançar a resolução na caminhada dele, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa quer resolver uma questão de dependência química de cigarro e o analista fuma, ele não tem como levar nessa jornada, apesar de usar as técnicas, tudo, porque existe uma conversa entre os inconscientes, tá? Então, quando você não consegue ter a confiança e acha que esse terapeuta vai te julgar, é porque ele está representando um papel. Pode ser da mãe, entendeu? Sim. Então, ele sempre, o terapeuta, o papel dele é ser neutro, ser só um caminho de passagem. E o processo terapêutico, na minha visão, ele é dolorido. E eu sofri muita somatização, porque eu falava das coisas, porque o que acontece? Eu acho que todas as ferramentas têm a sua função, tá? E Sim. a gente tem que entender cada função. Por exemplo, quando eu cheguei na psicanálise, eu não tinha noção de que eu tinha problema, né? Sim. Porque tudo era o mundo externo, era a minha mãe, era o chefe, era a empresa. Então, nesse grau de inconsciência, você joga a culpa para o mundo externo, para os personagens. E aí a psicanálise começou a me colocar em contato de que, não, tem alguma coisa aqui dentro de mim que ativa essa reação entre eu e esta pessoa. E aí você começa a entender que caiu uma ficha de que você está construindo a sua realidade, que é muito difícil de entender isso. Hoje meu trabalho é conscientizar as pessoas sobre isso, que é o mundo interno que está produzindo um mundo externo. Que as pessoas que estão, as situações, tudo que a gente está vivenciando é um cenário. E aquelas pessoas são personagens. Então, quando uma pessoa é abusada, o abuso está dentro dela. Como assim? Né? Parece estranho falar isso. O abuso, como? Não é que ela é um abusador, é que ela tem uma desarmonia com o abuso, um desequilíbrio com o abuso. Porque assim,
se uma criança é abusada e logo é identificado, e se tira a criança daquela situação, claro que fez uma marca ali, né? Mas se trabalha aquela marca, ela segue a vida. A questão é que aquela desarmonia ficou e não foi tratado, não foi falado, não foi resolvido. Tá desarmônico ali, tá desequilibrado, tem uma raiva, tem uma dor, e aquilo vai vibrar, vai gerar uma vibração, uma frequência, e vai atrair o quê? Mais daquilo. E aí a pessoa entra nesse ciclo repetitivo e não consegue sair. E as terapias que se falam da história, que se conta a história, aí é uma visão já da física quântica, né? Eu estou gerando mais daquela memória, mais daquela vibração e trazendo para o presente. Então, eu acesso a memória, eu trago a informação, eu trago a sensação para o meu presente. E aí eu vivencio aquela dor de novo. E aí eu atraio mais daquilo. E aí tem o deslocamento. O que é o deslocamento? Não necessariamente vai ser com fisicamente, sexualmente. Pode ser um abuso no trabalho, pode ser um abuso nas parcerias financeiras, pode ser um abuso nas amizades, nos relacionamentos amorosos. Porque a desarmonia com o abuso está ali. Então, para tudo que você for sair para fazer, você vai ser abusado. É muito incrível isso, né? O Glaucio, eu tenho uma pergunta bem importante para fazer, tá? Para você. Mas antes de eu fazer a pergunta, a gente vai para um comercialzinho rapidinho e já já a gente volta. Voltamos! Glaucio, eu quero fazer uma pergunta muito importante que eu acho que todo mundo aí de casa se pergunta, né? O porquê hoje as pessoas passam pelo abuso? Por que elas passam pelo abuso? Isso. Bem, vamos entender que tudo nesse universo é uma vibração. Tudo, isso aqui que a gente reconhece como matéria é energia congelada, tá? É no estado mais sólido. Então, a matéria é uma energia que está numa vibração, num estado mais sólido. E tudo aqui é energia, tá? Só que está em outro estado. Tem várias coisas acontecendo aqui no nível energético, espiritual. E a gente não vê. Videntes veem, tá? Mas a gente não vê. Eu não tenho essa habilidade. Então, quando eu tenho uma desarmonia com algo, tá? Ou eu estou em harmonia, tá? Que é o equilíbrio, ou eu estou num desequilíbrio, numa desarmonia. Essa desarmonia, ela sempre é em duas polaridades. Ou pode ser uma euforia, uma depressão, ou ela pode ser um excesso de cuidado ou um excesso de descuido, tá? Esse é o desequilíbrio, tá? Então, quando eu falo de abuso, o abuso é o quê? É uma imposição, é uma invasão, né? Então, se eu tenho uma desarmonia com alguma situação que eu vi, que eu vivenciei, eu posso ter visto, ouvido, vivenciado. E aquilo gerou uma desarmonia com quem? Com a minha essência divina.
Então, quando eu falo de desarmonia, é com a nossa essência divina. Então, se a pessoa tem uma desarmonia com aquilo, então vamos supor, ela teve um registro emocional, uma experiência de abuso. Ela ficou com um ódio, com uma raiva, com, né? Geralmente são isso, né? São essas emoções negativas, medo, raiva. Ela está numa desarmonia, nas baixas frequências, vibrações. E qual que é o objeto, qual que é a informação que está ligada com essa raiva, com medo? O abuso. Então, aquilo vibra, aquilo emana. Então, quando aquilo emana, pessoas que abusam também têm essa desarmonia, porque elas também foram abusadas. É uma repetição. O abusador, ele já passou por abuso. Então, é como se duas vibrações se encontrassem. É uma ressonância. Então, o abusador, ele encontra aquela desarmonia naquela pessoa e se encontram para realizar. Não é uma satisfação racional, é uma satisfação do inconsciente. É uma energia instintiva que realiza aquilo. E aí, a questão que as pessoas mais têm dificuldade de entender, e eu também tinha, né? É uma criança, casos até de recém-nascidos, né? Então, o que você entende por isso? Bem, uma criança veio, a alma dela já traz uma frequência, tá? Uma vibração para uma experiência. E ela já caiu na família que está naquela vibração. Então, é uma experiência dolorida. E às vezes é um resgate. Ou da família, ou dessa alma. Então, é um assunto que não dá para a gente entender só pela ciência. É pela ciência e pela espiritualidade que a gente consegue compreender isso. É importante frisar isso, tá? Sobre a questão do abusador. Porque eu culpava muito, falava, nossa, mas um abusador já foi abusado? Mas se ele foi, por que que ele faz isso, né? Então eu julgava muito isso, só que a gente só compreende quando a gente vai estudar. E daí o que que acontecia? As pessoas, né, que eram próximas, amigos, que realmente sabiam, né? Eles falavam assim pra mim: Nossa, Nath, mas você não tem raiva? Tive. Muita. Né, que é aquilo que a gente falou. Qual é a sensação? Raiva, nojo, você fica com medo da pessoa, você não, quando vê a pessoa, eu tremia tanto, tanto que meu corpo tremia. Então, assim, quando eu comecei a compreender, aí as pessoas falam, tem gente que ainda não consegue compreender isso, tá? Eu tenho amigos meus, recentemente aconteceu uma situação comigo, né, que pode entrar aí nessa questão do abuso, assédio, que O depois a gente assédio é um um abuso abuso também. também. É porque fere a integridade da pessoa, né? E daí foi até que eu comentando com a Gláucia, né, a gente fez um trabalho, foi muito lindo. Só que assim, como eu falei, procurava, trabalhava algumas coisas, mas nunca eu me sentia ainda presa a alguma coisa, que era essa questão da frequência do abuso, né? E o que que aconteceu? Eu atraí isso, que é o que a Glaucia falou, a gente atrai. Ah, mas eu não me curei. E às vezes, quando você não ressignifica totalmente, vai continuar acontecendo, né? E às vezes, se eu falo que é muito questão de padrão. Quais foram o padrão dos seus pais, dos seus avós? Às vezes vem de muito longe, né? Que a gente nem Até de outros imagina. planos. A gente nem imagina. E Bem, daí, quando você tem essa consciência que um abusador ele também foi abusado, as coisas mudam. Né? Porque hoje, infelizmente, ainda tem essa questão de você olhar para o abusador, né? Eu não exponho ninguém. Eu acho muito. Eu já vi algumas pessoas próximas a mim que já passaram por abuso, né? Expondo. Cada um é cada um. você piora essa relação, Sim, porque você cria um vínculo com o abusador. sim, Então, é assim, o processo ele é energético.
ele é frequencial. E ele perpassa essa vida. Ele perpassa porque, assim, vem hereditário, né? E tem uma coisa tão maravilhosa nisso, no processo de cura, que quando você se cura, você cura toda a sua linha, Todo o seu sistema, todo o né? seu sistema que... Então, assim, a cura de um num sistema é a cura de muitos. Então, quando a gente vê alguém se curando, e por isso que eu me dedico tanto a essa cura do indivíduo, né, essa cura interna, porque ali eu tô libertando um monte de pessoas. Quando eu curo um feminino, eu estou curando vários femininos. Quando eu curo um masculino, eu estou curando vários masculinos. Então é muito, muito mágico isso, porque são cordões energéticos, né? E que as pessoas estão ligadas, estão interligadas. E eu sempre falo, é libertador, né? Só que assim, é difícil. Você passa ali, você, né, olha para aquilo, só que depois é muito libertador. Porque você realmente é como se fosse cortar o cordão umbilical, né? Você Sim, desliga. daquela experiência, sim. Porque assim, o que eu sentia era, eu sempre falava assim para algumas terapeutas que eu já fui, até comentei, acho que com a Glaucia, eu falava, parece que eu tô amarrada a uma situação que eu não me desprendo e parece que não é só a minha. Parece que é toda a minha família. Só que quando eu falo família, não é só às vezes irmã, pai, mãe. Não. É que vem É de lá de sua, trás. da família e dos espíritos que estão vibrando nessa frequência. É, Porque vem um monte nessa frequência, gente. O trabalho espiritual, quando a pessoa está numa energia, e a gente faz o trabalho, né, de direcionamento, de emanar, de abrir os caminhos para esses espíritos direcionar, porque muitos estão perdidos, não sabem nem. sim, Da mesma forma que a gente. É interessante entender esse mundo espiritual, da mesma forma que é em cima, é embaixo. Né? Já dizia Hermes Trismegisto. Da mesma forma que é em cima, é embaixo. Ou seja, nos planos espirituais é da mesma forma que aqui. Então, existem seres aqui perdidos, inconscientes, que não sabem o que estão fazendo? Existe. No plano espiritual também existe. Gente que sim. está aí vagando e se aproxima por vibração. Só que eles não têm luz. Então, nós que estamos aqui semeando a nossa luz, cultivando a nossa luz, se a gente cai na vibração, esses seres vêm próximo da nossa luz. Você acha que eles não vão pegar a nossa luz? Pega a nossa luz, é que nem combustível. Eles não têm, então ele vem pegar da gente. Então, o caminho da libertação, ele é necessário para que a gente possa se elevar. Se elevar por quê? Para a gente conseguir realizar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter todas as nossas energias alinhadas, todos os nossos corpos. Nosso corpo mental tem que estar em pé e saudável. Nosso corpo emocional tem que estar em pé e saudável. Nosso corpo físico tem que estar em pé e saudável. E quem segura tudo isso é o nosso corpo espiritual, que a gente direciona tudo isso. Então, a gente está num momento que compreender isso tudo integrado, não dá mais para falar só de órgão, de mão, de pé, de corpo, de trabalho, é tudo integrado. É algo que não vai bem dentro da gente afeta todo o nossos resultados, né? Desequilibra, né? Eu falo, se não tá equilibrado, ou o seu emocional, ou a sua saúde, o seu espiritual, desequilibra tudo, né? Eu vejo assim, o abuso, ele tem várias e várias consequências. Às vezes a gente acha que, o abuso, a consequência é o psicológico. Também, o psicológico, o emocional. Às vezes a pessoa entra ali numa depressão, fica na depressão porque fica, às vezes, remoendo esse passado e não consegue se liberar, como também às vezes fica na ansiedade. Só que não é só isso, né, Gláucia? Fala aí um É. pouquinho mais. As consequências, né? Bem, tem muitos casos, né, que eu trabalho, que a pessoa vem procurar por um problema de realização profissional. Aí a gente chega no abuso. Ninguém, em geral, as pessoas querem deixar aquela caixinha lá bem escondida, né? Elas não querem falar nela, achando que aquilo ali não está afetando em nada na vida delas, porque elas não querem nem olhar para aquilo, né? E é o caso que eu diria até mesmo
no caso dos homens, né, do masculino. Então a pessoa vem com problema profissional, vem com problema no relacionamentos. E aí, quando eu trabalho as figuras parentais, né? Eu faço a avaliação frequencial da conexão da pessoa com a figura parental. Aí a figura parental tá negativa. Aí eu vou para as perguntas, né? Então, e naturalmente a pessoa fala. Então, o trabalho que eu faço não é de você ter que ficar contando história e demorar anos, né, para falar, para chegar naquele ponto, porque às vezes ele é tão dolorido, tá tão inconsciente, tão reprimido que a pessoa vai levar anos para chegar naquilo, porque eu também vivenciei isso, e de verdade isso apareceu num desenho, porque eu não lembrava, porque muito do que acontece, às vezes, é o conceito da repressão do inconsciente. Aquilo é tão desagradável que você coloca lá naquele quartinho dos fundos e nem lembra mais que está lá, né? Só que aquilo, ele vai ressoar de alguma experiência. Como que ressoa, né? Então, vamos supor, a pessoa está no trabalho e a gente precisa entender que a nossa alma, ela quer a cura. Então, ela sempre vai empurrar a gente para uma situação para a gente despertar para aquilo e se curar, né? Porque a gente é um ser divino que veio aqui para ser feliz. Bem, aí a pessoa vai para um ambiente de trabalho, alguém se comporta como aquele abusador, vamos supor, né? Um colega, um chefe, um diretor, e aí aquilo ativa aquela, Um aquele gatilho, gatilho. né? Aquele gatilho ativa aquilo. E a pessoa às vezes nem sabe por que ela odeia aquele chefe. Ou seja, é a figura de autoridade que, de repente, desrespeitou e abusou. E esse abuso pode ser, às vezes, criança que apanhava muito. Pode ser o abuso sexual, pode ser o abuso de imposição física, né? Pode ser abuso por palavras. Bem, então, assim, ele reflete na vida profissional, na vida do financeiro. Quando é o financeiro, está ligado à figura do paterna, né? Do provedor. Pode afetar nos relacionamentos amorosos, que é a figura da mãe, né? Do afeto. Então, por aí vai. Então, doenças, depressão. Uma pessoa começa por quê? A depressão o sistema está encolhendo, né? Está deprimido, não vê sentido para a vida, não tem alegria, não tem motivação, tudo que faz, a coisa não anda. Então a pessoa se recolhe, começa a se deprimir até perder o sentido da vida. Quando perde o sentido da morte, da vida, ela liga o botãozinho morte. Então ela se desconecta de alguma E forma. fica, né? Eu falo assim, fica nessa energia. Às vezes a pessoa, ela tá ali viva, né? Que a gente tá respirando, né? Mas ela fica numa energia muito baixa. Baixa e vai gerando mais situações. E aí hoje, né, a gente vê que os remédios têm sido a grande resposta para isso, mas não é a solução, não é a cura. O Não. remédio é para remediar essa situação. Mantém o ser ali vivo com a sua dor inconsciente e o remedinho vai apagando um pouco essas lembranças, né? Mas não apaga totalmente. Não Uma apaga, na hora ele verdade não volta, né? cura, não cura, Não né? cura. O registro está lá, ele está sendo movimentado de alguma forma, está sendo deslocado. Eu falo do remédio, eu sou uma pessoa, tá? Eu, Nath. Como eu já tomei remédio, né? Pra depressão, já tive depressão. Chegou uma época da minha vida, eu falei, não vou mais tomar remédio. Boa Porque, escolha. eu falei, eu joguei tudo fora. Falei, não vou mais tomar remédio. Porque como eu posso dizer? É só ali no momento. Só que uma hora ou outra aquilo ele volta. Igual você Volta mais falou. forte. Às vezes ele vai voltando mais forte pra você olhar. Só que tem pessoas que ainda às vezes não quer olhar. E fica e vive numa vida que não tem sentido mesmo pra viver.
né? Mas tem saída, né? A gente Tem só precisa dizer querer, né? para essas pessoas Também. que hoje as terapias mais modernas que trabalham com essa questão da frequência, né? Que trabalham com essas relações, com a origem, né? A gente tem que entender que é a origem da representação, é uma representação. E aí, quando fala da ressignificação, eu gosto de trazer um pouquinho mais de clareza sobre ressignificar, porque virou um termo muito usado no cotidiano e veio da psicanálise, mas o ressignificar, as pessoas hoje usam no nível consciente. É 5%. Como que eu ressignifico isso no inconsciente? Esse é o grande trabalho. É você chegar lá no teu inconsciente, identificar, porque nem na psicanálise você identifica isso. Você ouve, escuta o inconsciente e começa a trabalhar. Então, hoje, nas terapias frequenciais, tem como fazer isso. O meu trabalho é isso. Eu identifico e vou ajustar ali e vou dar para o paciente uma nova direção. Ele tem que redirecionar a visão dele. Então, quando você fala, vai olhar para o abusador de outra forma? Sim. Que forma que a gente olha para um abusador para conseguir ver de outra maneira? É compreender que ali tem um ser divino, que também foi desrespeitado, que está cheio de dores, de feridas e cheio de programas corrompidos. É como se você tivesse um computador e você sabe que ele é bom, mas ele está funcionando tudo errado, né? Cheio de vírus, né? Cheio de vírus, porque, né? Aí você fala assim, pô, esse computador é ruim? Não, computador é bom. A questão é que eu precisa dar uma limpada nele, né? Precisa dar uma descontaminada para ele funcionar melhor. Então, quando a gente consegue olhar para o ser divino que habita cada um, a gente olha de outra forma, né? E hoje tem como, né, Gláucia, sair dessa questão do abuso da energia, né? Tem. Então, como que é o trabalho, né? O trabalho do modelo mental. O modelo mental é como se a gente tivesse modelado. Então, por exemplo, a figura, por exemplo, quem foi abusado pelo feminino, a figura do feminino está corrompida. Quem foi abusado pelo masculino, a figura do masculino está corrompida. Então, a gente tem que trabalhar essas representações, reconectar. Só é possível fazer um trabalho desse conectando, entendendo da espiritualidade. Que nós somos seres divinos, que viemos para uma jornada material, que temos um roteiro e que somos autores da nossa vida, que nós somos os diretores e que nós podemos escolher um outro roteiro. E aí tem um trabalho, tá? Tem um trabalho a ser feito, que é sempre estar desconstruindo para construir o novo, desconstruir isso, tirar a energia, o foco daqui para botar o foco para o novo. Então eu quero ver esse humano masculino de outra forma. Então eu preciso fazer esse esforço de orientar e ver de outra forma. E aí a gente diminui a energia, o foco daqui e bota o foco para o novo. E aí, saindo dessa frequência, você se torna invisível para o abuso. É muito incrível, porque você não vibra mais nesta frequência. É libertador, né, É Gláucia? libertador. Gláucia, você quer deixar alguma dica para o pessoal de casa? Para quem, né, às vezes fala assim, será que eu estou passando por um abuso? Começar a analisar. Ou para quem já passou pelo abuso também. Quer deixar alguma mensagem? Alguma Sim. dica? Então vamos lá, né? Gente, quanto mais cedo se identifica isso, menos dano se tem, né? Menos corrompido o ser humano. Então, é muito importante que toda a humanidade, toda a sociedade esteja atento para sinais de abuso, né? Principalmente com crianças, com mulheres, né? Com homens também, no trabalho, a gente olhar que sempre se colocar no lugar do outro, né?
poxa, tem alguém ali desrespeitando tal pessoa. Se eu tivesse ali, eu gostaria, não. Então eu vou defender essa pessoa, tirar ela desse ambiente, eu vou buscar ajudar ela a entender que ela está num ambiente tóxico. Às vezes ela nem tem a percepção disso, ela está tão acostumada ao tóxico que ela não tem essa percepção. Uma criança é indefesa, então perceber como que a gente percebe numa criança no comportamento, nas atitudes, né? Começa a ter raiva, de repente começa a roer a unha, porque ela está contendo uma agressividade. Então são sinais. Às vezes a criança pode não falar. Para uma determinada pessoa, ela reage ruim. Então o que acontece? Pode ser essa pessoa? Pode ser, ou pode ser a representação. Então, de repente, se essa criança reage ruim com o masculino, pode ser com a representação do masculino que está ferindo ela. Ou com o feminino, entende? Ou com uma pessoa... a gente precisa entender que tudo é uma representação. E aí, para as pessoas, tem muitas mulheres que vivenciam um abuso, achando que é normal, porque é o papel de esposa, de mulher. Não, não é. O abuso é tudo aquilo que ultrapassa o limite. Então, se você tem um limite da sua vontade, do seu desejo, e isso está sendo desrespeitado, isso já é um abuso. Então, mulheres, homens, profissional no ambiente profissional, você tem o seu limite de trabalho, de horário. Se você está sendo desrespeitado nesse limite da sua força, do seu horário, da sua capacidade, da sua função, existe um abuso aí. Então, tá atento a tudo que... E geralmente o abusador ele vai buscar acuar. Ah, você pode mais, você deve mais. Não, a sua essência é que diz até onde você vai. Então, é procurar entender que nós temos a essência do divino em nós, que ela fala conosco através da intuição e da percepção. Então, quando você percebeu alguma coisa, isso de fato é. Talvez você não tenha a tua mente ainda esse programa funcionando para identificar. Então, ela não funciona até você programar a sua mente. Então, a mente é programada. Então, se você percebeu com a tua intuição algo diferente, estranho, que ali não está bom, essa parceria não é boa, esse lugar não é bom, você ouça a sua intuição. Provavelmente, mais para frente, a tua mente vai trazer informações e você vai falar, uau, a minha intuição realmente me conduziu. Então, seria esse o recado. Eu sempre falo, independente se você já passou, se você está passando por isso, você consegue sair, né, dessa energia do abuso, você consegue ver vida novamente, você consegue viver mais feliz saindo. Precisa procurar ajuda. Precisa. E o que eu diria, tem muitas terapias, tem muitos caminhos. É assim, o seu eu superior, a sua inteligência divina vai te levar. Então as pessoas precisam aprender a viver dessa forma. Faça seu pedido à noite, eu preciso resolver isso, com quem que eu falo, o que eu busco, o que eu busco. Que assim, os encontros eles vão acontecendo, a gente só precisa se abrir para essa inteligência que ela nos conduz. E assim, o que eu deixaria também... às vezes não é uma pílula mágica, um processo só. Às vezes é uma jornada. A nossa vida é uma jornada de evolução, de libertação. Então, às vezes, você vai passar por um caminho, por outro, e desapega. Esse caminho foi bom para mim até aqui, agora eu estou indo para um outro. Se abra, porque a verdade nunca está num lugar só, numa pessoa só. É uma jornada. E a gente... hoje eu estou aqui com a Nath, a gente se encontrou, né? Teve um encontro. E não tem acasos, né? Nada é por acaso, eu sempre falo. Tudo nada é por acaso. Se você passou por uma situação, é porque você precisava passar pelaquela situação. Sempre você aprende algo. Ah, Nath, mas eu passei por uma situação ruim, eu tinha que passar por aquilo. Sim, você sempre aprende. Mas para quê, né? Para quê? Por que você E por quê? Você sabe por quê e para quê? Eu me faço essas perguntas. Então, essa pergunta é interessante.
Para que eu passo por isso e por que eu passo por isso? Porque, assim, nós somos o espírito do Criador, ok? Então, Deus não tem braço, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos. Nós somos os braços de Deus, nós somos os ouvidos de Deus, nós somos os olhos de Deus. Então, quando eu passo, por exemplo, todas as cicatrizes e marcas que eu passei, o que eu fiz, o que eu trouxe para o mundo com isso? Eu me curei e estou trazendo um método que é eficiente para tirar as pessoas dessa situação. Por quê? Eu me perguntava, não é possível que eu Sim. tenha que sofrer tanto e demorar tanto para sair disso. E eu, como trabalhava no mundo corporativo, eu era eficiente nos projetos que eu conduzia. Eu falei, não é possível que na área emocional e mental não tenha eficiência. Tem que ser um negócio arrastado que não vai. Então, a minha história me trouxe até este momento para eu Um poder propósito, né? trazer, criar para o mundo algo que ajude as pessoas. Então é assim, o modo criativo é Deus criando através de você, através da sua história. Eu vejo você falando aí, eu vejo muito na minha questão de trazer vozes. Dar vozes às pessoas, porque eu também fui muito silenciada, né? Desde a minha infância, quando que era criança, nunca podia falar. Então eu vejo muito hoje com o podcast dar vozes para as pessoas, trazer essa consciência. Eu sempre falo, o Natcast é para trazer conhecimento e principalmente trazer a consciência para a população, Seu né? propósito. Então, olha só que lindo. Então, sabe, as pessoas assim, o vitimismo é o pior caminho. Por quê? Porque todo mundo passa por provação nessa terra. Ninguém veio para ter uma vida fácil. Eu já ouvi muita gente falando assim: "Ah, porque você, gente, e eu trabalho com vítimas, hein, também. Eu tenho que tirar Sim, vítimas do estado de vítima. É o mais difícil. É mais fácil eu equilibrar um guerreiro do que um vítima. Mas assim, eu me desafio sempre, porque eu falo, eu me comprometi com essa pessoa e eu vou levar ela até outro estado. E uma das coisas que eu falo, você não sabe que eu já fui deficiente. Então, por que eu não fico falando dos meus problemas? Você não sabe que eu já quase morri, e várias coisas. Eu não estou aqui para contar a sim, desgraça da minha vida. Eu estou aqui para dizer que é possível e que tem uma forma muito simples de sair. E aí, cada dor de alguém, ela pode sublimar isso. Ela pode trazer o melhor daquilo. Ela supera e expande. Ela cria algo novo. O processo criativo é isso, né? sim. Então, ela cria uma oportunidade, ela cria uma empresa que faz tal coisa, ela cria um método para ajudar mais pessoas que passam por aquela situação. É sempre assim, o Criador funciona desse jeito. E quando cada um de nós entendermos que estamos aqui para ajudar um aos outros, aí a gente entra no mundo colaborativo, né? É. Gláucia, quero agradecer, né, por você estar aqui comigo no Natcast. Deixa aí pro pessoal de casa suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Tá bom. Então, minha rede social é o Instagram Capacitação Pessoal Oficial, tem o site capacitaçãopessoal.com.br e tem o YouTube Capacitação Pessoal. Tem o livro Seja Imperfeito, que eu sou coautora. É muito legal, nem falamos, né? Mas Vai ter outras oportunidades. Mas assim, o Seja Imperfeito, eu falo desta construção de uma nova realidade. E ali está um trechinho desse método que para você sair, não adianta você ficar falando do problema. Você tem que falar do novo estado que você quer estar, do novo local, do novo espaço, da nova vida. Então, eu sou super grata, Nath. Adorei. Já passou uma hora? Já. Meu Deus! Passa rápido. Eu falo, todo mundo aí no Natcast fala, nossa, mas passa tão rápido. Passa rápido, mas vai ter outras oportunidades. Vamos estar Gratidão. falando aí sobre outros assuntos, né? Que eu acho muito importante essa parte do autoconhecimento, da terapia, do autocuidado, marketing, empreendedorismo, que é tudo uma conjunção só. Né? Quero agradecer também as nossas redes sociais, tanto da apresentadora, da convidada, do Natcast, vai estar na descrição, tá? Lá no YouTube. E espero você no próximo Natcast. Glaucia, gratidão. Gratidão e parabéns pelo seu trabalho, muito lindo. Obrigada. Que expanda, cresça e alcance muitas vidas. E agradeço ao seu público, né? E que vocês sejam abençoados. Acreditem que sempre tem
uma saída. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.